país para a pior recessão desde 1975. Boa noite, Sr. Ministro das Finanças. Boa noite. O senhor apresentou hoje um orçamento de Estado para 2012 em que, para cumprir os critérios da Troika, basicamente propõe aos portugueses um maior empobrecimento das famílias, mais desemprego e uma recessão mais profunda. Com esta estratégia, para onde é que está a levar Portugal? Repare, a questão é que nós vivemos uma situação de crise, uma situação de emergência nacional sem precedentes na nossa história democrática. Nós acumulamos durante 15 anos níveis muito elevados de dívida privada e de dívida pública. Em termos muito simples, Portugal viveu muitos anos acima das suas possibilidades. É necessário corrigir essa trajetória, é necessário ajustar rapidamente esses desequilíbrios. Dessa maneira, poderemos reganhar credibilidade e confiança e, consequentemente, solucionar o problema dos desequilíbrios fundamentais da nossa macroeconomia que impedem o país de crescer. Mas o preço da credibilidade é o caminho da catástrofe? Certamente que não. Repare que é exatamente ao contrário. As condições, o que chamou os critérios da Troika, e eu chamaria mais simplesmente os limites para o déficit e para a dívida, são condições de continuidade do nosso financiamento externo. A interrupção abrupta desse financiamento externo conduziria a catástrofe. Nós precisamos de financiar bens essenciais para o funcionamento da nossa economia, nós precisamos de garantir a continuidade do serviço público. A interrupção do acesso a esses bens e serviços básicos, a interrupção desses serviços públicos seria a verdadeira catástrofe. O senhor tem a certeza de que este caminho não é o que nos vai conduzir ao caminho da Grécia? As comparações entre países são, julgo eu, profundamente infelizes. Um dos aspectos... A Grécia foi um país que, tal como Portugal, também foi intervencionado. Exatamente. Como Portugal, a Grécia, a Irlanda, alguns países bálticos e muitos outros países na América Latina, na Ásia, em outras áreas geográficas que beneficiaram de programas de ajustamento. De facto, a experiência mostra que a generalidade dos países que têm beneficiado destes programas de ajustamento é bem-sucedido. Apenas uma pequena minoria de países tem casos de insucesso dramático e, por vezes, espetaculares. São casos que ficam na nossa memória, mas são raros. Mas eu estava a tentar dizer-lhe que cada país é um caso. Uma das maiores críticas que foi feita ao chamado consenso de Washington foi que procurava impor a mesma receita em países que eram muito diferentes. Mas a receita que foi seguida na Grécia e que não deu grande resultado é uma receita muito semelhante àquela que está a ser seguida em Portugal. Isso é um motivo de preocupação para os portugueses e para os governantes. Eu prefiro centrar-me nas diferenças. O programa português é um programa, em meu entender, equilibrado, porque realça não só a importância da consolidação orçamental, aquilo que estamos a falar hoje, mas também a estabilidade financeira e, muito importante, uma agenda de transformação estrutural. A ênfase e o empenhamento das autoridades portuguesas na agenda de transformação estrutural é, para mim, um aspecto particular do nosso programa que o diferencia da generalidade dos outros. A recessão de 2012 vai ser bastante mais severa do que aquilo que estava previsto. Vamos ter uma quebra no produto de 2,8%. Que parte desta recessão é que se deve às medidas deste orçamento? Eu não queria fazer a decomposição dessa forma, se me dá licença. Mas o que eu posso dizer é que no programa de ajustamento económico e financeiro original estava previsto para este ano uma recessão de 2,2% e para o ano 2012 uma recessão de 1,8%. Isto conduzia a uma queda acumulada do produto de 4%. Neste momento, nós fizemos uma revisão para cima da atividade económica este ano e a recessão será de 1,9%.
uma revisão em alta de 0,3%. Para o ano, pelo contrário, como disse, teremos uma contração da atividade de 2,8%, o que é 1 ponto percentual abaixo da previsão anterior e, acumulado sobre os 2 anos, temos um desvio de 0,7 pontos percentuais. Porquê? Basicamente por 3 razões. A primeira é porque, como é bem sabido, as perspectivas para a economia internacional deterioraram-se e, consequentemente, a procura externa relevante para a economia portuguesa caiu. Isso está refletido, por exemplo, já nas previsões do Banco de Portugal recentemente publicadas. E é feita uma previsão de quebra do crescimento de 2,3. O governo hoje passa para 2,8, agrava a recessão. Entretanto, um outro fator importante tem que ver com o endurecimento das condições de financiamento e dos custos de financiamento da economia portuguesa. E o terceiro fator é que, naturalmente, medidas mais fortes de corte na despesa pública e de aumento da receita do Estado conduzem, no curto prazo, a efeitos contracionistas sobre a economia. Estes 3 fatores, procura externa, endurecimento de condições de financiamento e medidas de consolidação orçamental adicionais, explicam a revisão das perspectivas de crescimento para 2012 para menos 2,8%. Sr. Ministro, o senhor, no final de junho, falou de um desvio de 2 milhões de euros, que 2 mil milhões de euros, que obrigou o Estado e que obrigou o Governo a cortar metade do subsídio de Natal. Mais recentemente veio descobrir um novo desvio, ou falar de um novo desvio que obriga o Governo a cortar os subsídios de Natal e de férias de 2013 e 2014. A minha pergunta, 2012 e 2013. A minha pergunta é esta. O senhor que está há cerca de 4 meses no Governo não tem ainda um retrato completo do quadro orçamental? Isto é, nós estamos mês a mês a descobrir um novo desvio. Não acha que esta é uma questão que surpreende os portugueses? Essa questão é uma questão muito importante. A razão para a revisão do desvio para 2011 tem que ver com a disponibilização de dados sobre a execução orçamental no primeiro semestre, primeiramente por parte do Instituto Nacional de Estatística a 30 de setembro e, posteriormente, uma análise muito detalhada da situação orçamental também no primeiro semestre, que é feita em preparação do Orçamento do Estado para 2012. No contexto destes exercícios, foi de facto possível verificar desvios substancialmente maiores do que os que o Governo pensava e estimava em julho. As razões, a melhor maneira, julgo eu, de explicar essa diferença é centrarmos, a mais simples, é centrarmos nos números do INE. Números redondos, o déficit orçamental, numa perspectiva de contas nacionais, divulgado pelo INE, é de 7 mil milhões de euros. O nosso limite para o déficit em 2011, de acordo com o programa, é números redondos 10 mil milhões. Isso quer dizer que, na primeira metade do ano, usamos já 70% do limite para o total do ano. Mas essa evolução não é aritmética. O facto de se ter gasto até 70% em 6 meses, porque há valores que não se repetem. Exatamente. Mas dá uma primeira aproximação às ordens de grandeza de que estamos a falar. Evidentemente que é preciso, e foi feito, uma análise muito mais simples, mas muito mais precisa, mas para efeitos de comunicação simples consigo e com pessoas que não são especializadas em economia, é melhor ficarmos pela ideia impressiva. E é também bastante expressivo, julgo eu, que quando comparamos os 7 mil milhões do primeiro semestre de 2011 com o limite de 2012, vemos que os números são da mesma ordem de grandeza. 7 mil milhões no primeiro semestre de 2011, 7.600 milhões em 2012. Isto dá-nos uma ideia, a comparação destes números dá-nos uma ideia da grandeza do ajustamento que estamos a falar.
Sr. Ministro, mas os portugueses que estão a escutar a sua explicação neste momento podem interrogar-se, podem suscitar a seguinte interrogação. Significa isto que pode haver outros desvios, outras surpresas que vão obrigar a novos pacotes de austeridade nos próximos meses? Repare que... Ou esta questão dos desvios ficou resolvida aqui e quando houver novas medidas de austeridade não serão justificadas por desvios que foram descobertos? Repare, não é possível, precisamente pela definição de surpresa, não é possível prever o que é que uma surpresa irá trazer. Precisamente porque uma surpresa é algo que nós não prevemos. É uma coisa, exatamente, inesperada. E, consequentemente, especular sobre o que desenvolvimentos inesperados vão significar não me parece muito producente. Mas parece-me que a sua pergunta é a pergunta que quer fazer, se me permite, é uma pergunta diferente. É saber se, nas condições de incerteza, nas condições de crise e emergência que vivemos, se deve ter confiança na trajetória que é agora proposta pelo Governo. E eu julgo que a resposta é sim. Porque um exame cuidado do relatório do Orçamento do Estado para 2012 mostrará que se trata de uma análise cuidada e honesta da situação de partida e apresenta um cenário que é prudente e realista para o futuro. Repare que o número que citou para a contração da atividade económica de 2,8 é, julgo eu, o número mais baixo que foi divulgado por uma entidade oficial sobre a economia portuguesa. Normalmente... Significa que é um número realista do seu ponto de vista? Eu julgo que é um número realista e se comparar esta situação que eu lhe estou a descrever com a situação no nosso país tradicionalmente ou noutros países, é muito raro que um governo, quando apresenta o seu orçamento do Estado, esteja num extremo das previsões. Fazemo-lo precisamente com uma preocupação de credibilidade e realismo. Se o senhor confia na trajetória que o Governo está a seguir, pode prometer hoje aos portugueses que em 2014 terão de volta os subsídios de férias e os subsídios de Natal que agora foram retirados? Repare que numa situação de grande incerteza, numa situação de crise, fazer promessas incondicionais não é adequado. Precisamente porque não sabemos com precisão o que nos espera. O que eu lhe posso dizer é que o corte no subsídio de férias e no subsídio de Natal é temporário e vigorará durante o período de vigência do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e o período de vigência desse programa acaba em 2013. Portanto, é temporário, mas pode ir para além destes 2 anos, é o que me está a dizer. Estou-lhe a dizer que o que está na proposta do Orçamento do Estado para 2012 é que vigorará durante o período de vigência do programa e o programa acaba em 2013. Portanto, durante este fim de semana, vários analistas escreviam que poderíamos dizer adeus a estes subsídios. O senhor acha que é possível esperar que daqui a 3 ou 4 anos sejam devolvidos aos portugueses estes subsídios? Repare, estes subsídios fazem parte da remuneração dos funcionários públicos. O corte de remunerações, por imperativo legal, só pode ser transitório. Portanto, o nosso quadro jurídico assegura aos trabalhadores que medidas deste tipo apenas podem ser justificadas em condições excepcionais e as condições excepcionais não podem ter duração indefinida. Mas para já estava a dizer que poderão ser para além de 2 anos. A única coisa que lhe disse foi que
Portanto, a norma do orçamento liga a duração desta medida excepcional à duração do programa e que o programa acaba em 2013. Muito bem. Sobre esta questão dos cortes dos subsídios de Natal e de férias, porquê é que o Governo não adotou no Orçamento de Estado de 2012 o mesmo mecanismo que teve no Orçamento de 2011, este ano? Ou seja, porquê é que não repartiu o esforço por todos os contribuintes e incidiu a fatura da crise junto dos pensionistas e dos funcionários públicos? Repare que essa pergunta é evidentemente uma pergunta muito relevante e seria impossível de responder se essa medida, a medida do corte do subsídio de férias e de Natal, tivesse sido a única medida incluída no Orçamento do Estado para 2012. Mas, como é claro, existe um conjunto muito amplo de medidas, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, cuja grandeza é da ordem dos 6,1 pontos percentuais do PIB. Mas quanto a esta medida em concreto, Sr. Ministro? Mas deixe-me só acabar este ponto. Essas medidas abrangem todos. E quando olhamos para o conjunto das medidas, vemos que não há grupo social, não há corporação, não há ninguém na sociedade portuguesa que não seja chamado a contribuir para este esforço de ajustamento. Isso também é verdade, e é verdade em particular para os funcionários públicos e para os pensionistas. A razão por que esta medida é tomada e não é reproduzida a sobretaxa extraordinária em sede de IRS é porque é crucial para a credibilidade do programa que o esforço de ajustamento seja predominantemente feito do lado da despesa. O aumento de impostos que estaria associado à duplicação da sobretaxa extraordinária em sede de IRS seria enorme, implicando taxas marginais de tributação que seriam fortemente desincentivadoras do esforço e do trabalho, numa altura em que a economia portuguesa precisa de mais esforço, precisa de mais trabalho para superar a crise. Então, o que é que o senhor responde a um pensionista que ganha 600 euros, ou a um funcionário do setor público que tem este tipo de vencimento e a quem vai ser retirado um destes subsídios e que pensa, mas porquê é que é retirado a mim e não a um trabalhador da iniciativa privada que ganha 2.000 euros ou 3.000 euros? Qual é o sentido de justiça desta decisão? Repare, e peço-lhe imensa desculpa da correção, mas de facto um trabalhador da função pública ou um pensionista que tenha 600 euros de prestação mensal não perde de facto um dos subsídios, perde menos do que um dos subsídios. Perde uma percentagem de um dos subsídios. Perde uma percentagem de um dos subsídios. Mas o princípio mantém-se. Exatamente. E a minha pergunta é como é que o senhor responde a estas pessoas que julgam que estão perante um facto de injustiça, que é uma questão de justiça. O que eu diria, em resposta a essa questão, que é uma questão inteiramente legítima, seria o seguinte. Relativamente ao funcionário público, eu diria que o maior flagelo social que enfrentamos hoje em Portugal é o desemprego. O desemprego afeta muitos trabalhadores do setor privado que perderam o seu emprego. Uma das características distintivas do contrato de trabalho em funções públicas é precisamente a segurança do emprego. A segurança do emprego é também um fator, naturalmente, de rigidez da despesa do setor público em remunerações certas e permanentes. Consequentemente, existe um paralelo entre o esforço no setor público e no setor privado, sendo que o setor público é caracterizado por segurança no emprego, enquanto o setor... esta sua resposta para os funcionários públicos, para os reformados já não é bem a mesma coisa. O argumento não pode ser o mesmo. O argumento não pode, nem é o mesmo, mas repare também
que, no que diz respeito ao setor privado, existe um esforço adicional que é pedido, associado com a iniciativa do Governo, de flexibilizar a utilização dos horários de trabalho, para permitir um esforço de mais meia hora por dia, sendo que isso significa que o setor privado ou trabalhadores do setor privado responderão em termos do seu esforço e do seu trabalho. O que me está a dizer é que se não houvesse corte de salários na função pública, haveria despedimentos. É isto que me está a dizer? O que lhe estou a dizer é que, não havendo despedimentos na função pública, para reduzir a despesa em remunerações certas e permanentes, não é possível fazê-lo sem redução de salários. É uma questão aritmética. Porquê é que o Governo não avança com decisões amigáveis na administração pública, como aliás estava previsto no programa do Governo do PSD? Dê-me só um momento, porque existe um outro argumento que eu não pude fazer e que é muito importante. E tem a ver com o seguinte... Relativamente à justiça do corte dos subsídios de férias aos funcionários públicos. E à questão das diferenças... Entre público e privado. Não, de remuneração. Porque a sua pergunta original, lembra-se, era que como é que se comparava a situação de alguém no setor, por exemplo, um pensionista com uma pensão de 600 euros, com... Temos aqui uma mosca que nos está a perturbar. Eu peço desculpa. Vamos. Com alguém que no setor privado ganha 2.000 euros. E a questão aí deve ser vista em termos globais e, de facto, em sede de tributação direta, o Governo aumentou consideravelmente a progressividade do imposto sobre o rendimento sobre as pessoas singulares, ao ter introduzido uma sobretaxa sobre o rendimento mais elevado, mas, mais importante, ao ter limitado as deduções e outras formas de benefícios fiscais. Que envolve todos os contribuintes e não apenas os funcionários públicos. Precisamente, mas que se aplica exatamente... Mas reconhece que neste momento há muita gente na administração pública que se interroga. Será que este Governo tem um preconceito ideológico contra os funcionários públicos? Ao fazer incidir o custo destas medidas justamente nos funcionários da administração pública? Repare que, pelo contrário, nós estamos aqui a falar depois de um fim de semana em que eu beneficiei no Ministério das Finanças do trabalho e da dedicação de um conjunto de funcionários que, sabendo evidentemente desta medida, deram o seu esforço e o seu trabalho para garantir que o relatório e os projetos de lei associados com o orçamento do Estado de 2012 e o orçamento retificativo fossem entregues a horas. O grau de esforço e dedicação, de profissionalismo que está associado com o trabalho destes profissionais é absolutamente notável. Mas eu e vou é muito dizer, difícil de ultrapassar. Os sindicatos da administração pública consideraram estes cortes uma afronta e disseram e interrogavam-se como é que o senhor quer mobilizar os portugueses para este esforço quando está criada uma sensação de injustiça e de falta de equidade na distribuição dos sacrifícios. Eu julgo que, se olharmos para o conjunto de medidas que estão incluídas no Orçamento do Estado para 2012, vemos que elas afetam todos e que os sacrifícios são, de facto, distribuídos de forma equitativa. E repare que, em todas as medidas gerais ou setoriais, este Governo teve sempre a preocupação de proteger os mais desfavorecidos e os socialmente mais vulneráveis. E os exemplos desta abordagem do Governo são múltiplos e repetidos. Eu há pouco fiz uma pergunta que acabou por não me responder, que tem a ver com o facto de se o Governo vai avançar a breve prazo, num prazo curto, com decisões amigáveis na administração pública. As decisões amigáveis na administração pública são certamente uma possibilidade e não oferecem qualquer dificuldade em termos do diálogo que estamos aqui a ter. Mas seria uma alternativa ao corte dos salários? Não é, porque não há nenhuma possibilidade de se fazerem rescisões amigáveis com o tipo de dimensão para resolver um problema deste tipo. Estaríamos a falar de muitos milhares de rescisões amigáveis e isso é simplesmente inexecuível. Seria à volta de 50 mil pessoas que teriam que sair da administração pública? Depende de quais, mas depende de que tipo de quadros depende da composição, mas estamos a falar de números enormes e seriam certamente números muito chocantes
um número do tipo 100 mil não seria completamente descabido. Andamos a falar num número que poderia ir para de 50 mil... o mesmo volume para se de contenção de despesa que se vai ter com os cortes dos subsídios de férias e de Natal. 100 mil funcionários públicos que teriam que sair, é isso que me está a dizer? Entre 50 e 100 mil foram os números que nós falámos aqui, mas repare que para haver uma rescisão amigável, não é verdade, é necessário pagar compensações e, portanto, o efeito imediato não existiria, não é verdade? No imediato, uma rescisão amigável pode custar mais do que manter um trabalhador no ativo. Sr. Ministro, esta decisão é tanto mais difícil de entender quanto Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, enquanto líder do PSTI durante a campanha, considerou que era um disparate cortar o subsídio de Natal e de férias. Sim. E, portanto, eu pergunto-lhe como é que, aliás, sendo o senhor o Ministro das Finanças de um líder partidário que antes de chegar ao poder fez esta afirmação, como é que o senhor se sente ao cumprir uma decisão que vai justamente em contraponto com aquilo que tinha sido prometido em campanha? Repare que eu não interpretaria a afirmação que cita dessa maneira e o enquadramento que eu lhe daria seria completamente diferente. O Primeiro-Ministro foi completamente explícito ao dizer que foi surpreendido pela necessidade de tomar estas medidas e ficou surpreendido com a dureza do Orçamento do Estado para 2012. Se o senhor entende então a explicação do Primeiro-Ministro, e vamos passar à frente, eu queria pedir-lhe uma opinião relativamente àquilo que disse o próprio Presidente Cavaco Silva, que ainda recentemente numa entrevista disse que é um erro cortar os salários da função pública e dos pensionistas e era preferível criar um imposto extraordinário. O Presidente da República, do seu ponto de vista, está errado na forma como vê este problema? Não querendo de maneira nenhuma comentar diretamente as afirmações do Sr. Presidente da República, a questão... Estas declarações foram feitas há poucas semanas. A questão geral que levantou já tinha levantado anteriormente quando me pediu para comentar porque é que não tinha considerado oportuno lançar uma sobretaxa extraordinária em dobro. E, portanto, julgo já lhe ter respondido essa pergunta. Muito bem. Vamos falar da situação da banca, Sr. Ministro. O que é que o Governo está a fazer ou vai fazer para ultrapassar o sufoco financeiro dos bancos que está a estrangular as empresas? Repare que a questão que coloca está integrada no segundo pilar do nosso programa de ajustamento económico e financeiro, isto é, a estabilidade financeira e a manutenção do financiamento para a economia portuguesa. E, evidentemente, eu estou de acordo que o problema mais premente que a economia portuguesa enfrenta hoje é precisamente a restrição do crédito. E, consequentemente, é muito importante que no quadro do segundo exame regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, a questão do financiamento tenha uma grande prioridade e sejam estudadas formas de melhorar o acesso ao crédito por parte dos agentes económicos portugueses. Mas de que formas, que soluções é que está a pensar? Repare, como nós vamos ter de conversar sobre essas questões com os nossos parceiros da Troika, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, não seria usar a televisão portuguesa o meio mais eficaz de comunicação com os nossos parceiros. Mas admite, por exemplo, criar um bad bank, ou isto é, um veículo financeiro que recebesse os ativos tóxicos dos bancos, de modo a libertar um pouco a rigidez que existe neste momento no sistema bancário português? Essa solução foi aplicada com sucesso, como sabe, na Irlanda. Mas eu creio que o tipo de desafios que nós enfrentamos em Portugal são de natureza completamente diferente. Portanto, não concorda com essa solução? Portugal não teve uma bolha imobiliária, não tem um problema fundamental associado com a qualidade da carteira de crédito dos bancos e, portanto, julgo
que a solução para Portugal terá de ser uma solução diferente. Se a banca insistir na recusa em receber os 12 mil milhões de euros que estão previstos no acordo da Troika para se capitalizar, há alguma possibilidade de canalizar esses fundos para, por exemplo, o pagamento das dívidas do setor empresarial do Estado? Repare que neste instante a Europa, a área do euro, vive uma crise sistémica declarada. No contexto dessa crise sistémica, uma linha pública para permitir a recapitalização dos bancos é um dos ingredientes fundamentais para assegurar a estabilidade financeira. Como sabe, se forem verificadas necessidades de capital num banco, a forma primeira de conseguir esse reforço de capital é por recurso a fundos de financiamento privado, inicialmente dos próprios acionistas, mas outras fontes de financiamento privado, e a recapitalização por via de injeções de capital público é apenas uma solução de último recurso. O senhor acha que as fusões dos bancos defenderiam melhor a economia portuguesa neste momento? A questão do desenho exato das soluções sistémicas no sistema financeiro português são questões que apenas podem ser discutidas em concreto. Não me pareceria apropriado fazer um comentário geral nessa matéria. Admite que uma parte da dívida portuguesa tenha que vir a ser renegociada? Não. O que está, neste instante, inequivocamente com posição oficial portuguesa, e, aliás, é um aspecto, julgo, decisivo para a nossa credibilidade, é que Portugal é um dos países europeus que participou na cimeira da área do euro a 21 de julho e aí enfaticamente afirmou o seu compromisso em honrar a sua assinatura soberana. Portanto, mantém a convicção que em 2013 Portugal poderá ir aos mercados refinanciar-se? Mantenho a convicção que cumpriremos o programa de forma escrupulosa e bem-sucedida com o esforço e o empenho de todos e se permitirá ganhar a confiança e credibilidade que possibilitará esse acesso aos mercados. Vê a necessidade neste momento de renegociar o prazo do ajustamento português? Quer o prazo do ajustamento, quer o envelope financeiro do programa são características fundamentais do programa que não são suscetíveis de negociação por iniciativa unilateral. Manuela Ferreira Leite disse há poucos dias que a decisão mais importante que este Governo poderia tomar era renegociar justamente esse prazo de ajustamento. Eu tendo a pensar que para ganhar credibilidade e confiança temos de mostrar que somos capazes de cumprir o programa que negociamos e é com base no nosso cumprimento escrupuloso desse programa que poderemos ganhar margem de flexibilidade para ajustar de uma forma mais suave. Isto é apenas ganhando margem de manobra pelos nossos próprios resultados que poderemos conseguir um ciclo virtuoso de melhoria de confiança e credibilidade com impacto favorável sobre a nossa envolvente económica e, nessa altura, criamos nós o nosso espaço de manobra. O que está a dizer é que se nós cumprirmos tudo aquilo que está previsto na Troika, podemos chegar ao fim desse período, ou a meio desse período, e pedir à Troika para renegociar o prazo. Foi isso que acabou de dizer? Não era esse o mecanismo que eu estava a pensar. O mecanismo que eu estava a indicar é que, conseguindo essa margem de confiança e credibilidade, reganharemos mais cedo acesso aos mercados e, portanto, teremos uma melhoria endógena, teremos uma melhoria pelo nosso próprio esforço do nosso acesso a fontes de financiamento. Sr. Ministro Vítor Gaspar, a questão de fundo da economia portuguesa e a grande interrogação é saber como voltar a crescer. Ora, não se vê nada neste orçamento que nos permita ter a ideia de que venha aí um impulso significativo para a economia. Repare que eu estou em desacordo consigo, porque à medida de que já falámos o aumento de meia hora de flexibilizar o horário de trabalho de forma a permitir um maior esforço em termos de horas trabalhadas, é de facto uma medida que substitui a desvalorização fiscal. Pode concretizar que impacto é que essa medida terá? Em termos de crescimento do produto português? Esta medida é uma medida que, sendo não convencional, tem uma grande incerteza
nas suas estimativas, mas tem algumas décimas de ponto de impacto em 2012 e um impacto mas décimas maior... de ponto, Sr. Ministro, no atual contexto não é de facto um impulso significativo, que foi o adjetivo que eu usei na primeira pergunta que lhe coloquei. Mas eu estava precisamente prestes a dizer-lhe que o impacto em 2013 é substancialmente maior e, portanto, desse ponto de vista, ajuda de uma forma significativa o perfil de recuperação da economia portuguesa de acordo com as nossas estimativas. Essa é a única medida que o Governo tem para quebrar este ciclo recessivo em que nos encontramos? De maneira nenhuma, mas é a medida deste tipo que é anunciada ao mesmo tempo do orçamento. De facto, mas que outras medidas é que prevê anunciar brevemente que deem algum ânimo à economia portuguesa? O Governo tem, no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, no Programa de Governo e na sua estratégia de médio prazo, uma agenda de transformação estrutural que tem muitos elementos que são favoráveis ao crescimento. Desde logo, o nosso programa de privatizações, que contribui para diversificar as fontes de financiamento da economia portuguesa, permite atrair investimento direto estrangeiro e pode, portanto, ter um impacto emblemático sobre a promoção de Portugal como uma boa localização para a atividade produtiva e investimento. Sim, mas não lhe parece que a pressão que o Estado tem neste momento para vender as empresas que pertencem ao Estado por uma necessidade de financiamento vai fazer baixar ainda mais o preço de venda destas empresas? Julgo que as empresas que estão em privatização nesta fase, isto é, a EDP e a REN, são empresas que, pela sua qualidade e pelas suas características específicas, são relativamente insensíveis às condições de mercado e a ideia que temos é que existe um conjunto amplo de interessados, pelo que eu estou convencido que será um sucesso e esse sucesso ajudará a promover a imagem de Portugal e será um elemento de contraste da estratégia do programa português relativamente a outros casos internacionais. Todo este exercício que nós temos vindo a falar nos últimos minutos está absolutamente dependente daquilo que vai acontecer na Europa. E se as coisas correrem mal na Europa, Sr. Ministro, qual vai ser o plano B do governo português? Eu prefiro, francamente, pensar no plano A, em que as coisas correm bem na Europa, em que a 23 de outubro é apresentado um plano global e coerente para resolver a crise e nessas condições, essa situação, conjugada com a credibilidade e a decisão e a determinação que o Governo encarou, o Governo português encarou o Orçamento do Estado para 2012, podemos facilmente imaginar um ciclo virtuoso em que a solução da crise da área do euro está associada com um melhor ajustamento para a economia portuguesa. Para o que aconteceu na Europa nos últimos 2 anos, ou será no mínimo prudente ter um plano B se as coisas correrem mal? Repare que a nossa estratégia é baseada num cenário prudente e realista e não está, portanto, condicionada a um sucesso na reunião, na Cimeira de 23 de outubro. No entanto, um sucesso que é perfeitamente plausível na Cimeira de 23 de outubro seria um desenvolvimento muito importante para o nosso país. Sr. Ministro, que consequências é que vai ter para o país a greve geral hoje anunciada pela CGTP e pela UGT? Repare que é muito importante que, no momento de crise e emergência nacional, nós possamos mobilizar-nos todos para darmos o nosso melhor para ajudar Portugal a ultrapassar este momento difícil. Devemos fazer esse esforço todos juntos e unidos. Se estivermos todos dispostos a dar o nosso melhor, julgo que o nosso melhor é muito mais do que suficiente para superar esta crise. Tenho uma última pergunta para si, Sr. Ministro. Os portugueses estão perturbados com tudo o que se está a passar e interrogam-se como é que foi possível chegar até aqui. O senhor acha que seria útil para o país pedir a um organismo independente que investigasse todas as decisões erradas que foram tomadas nos últimos anos e que identificasse os responsáveis dessas decisões? Ou prefere aquela ideia que é mais habitual em Portugal, que é culpa morrer solteira? Eu julgo que devemos
mobilizar-nos para resolvermos os problemas que enfrentamos. Julgo que os custos associados a esta crise e emergência nacional são tão grandes que nós portugueses, decidiremos que não queremos deixar que uma situação como esta aconteça outra vez. Isso exige alterações profundas que temos de realizar todos juntos. E é para esse esforço que eu apelaria à mobilização dos portugueses. Não respondeu à minha pergunta. É verdade. Se achava que deveria haver um organismo independente que fosse verificar tudo aquilo que correu mal, fizesse uma espécie de livro negro das últimas décadas em Portugal e que nos permitisse perceber como é que chegámos aqui, que é neste momento a grande questão que os portugueses colocam. Eu julgo que a questão que coloca é uma questão muito relevante e acho que é uma questão que será investigada por académicos, por jornalistas. Julgo que dada a importância do atual momento, não há qualquer espécie de dúvidas que a questão que levantou será substancialmente respondida. Agora, o que eu tentei dizer-lhe também Está mais preocupado com o futuro. Exatamente. E acho que devemos todos estar mais preocupados com o futuro e com a resolução dos problemas que temos em mãos. A análise do passado interessa-nos apenas nesta situação, na medida em que nos permita esclarecer as opções que são mais prometedoras para o nosso caminho futuro. Mas acha que é possível convocar os portugueses para o futuro quando não há nenhuma expectativa de que, quando é que teremos uma luz ao fundo do túnel? Eu julgo que nós temos uma luz ao fundo do túnel já. Portugal é uma nação que tem um grau de coesão interna muito grande, tem uma história de que se orgulha e tem, na sua história, muitas crises que superou. E como superou essas crises, superará também esta. Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, muito obrigado por esta entrevista. Chamo a atenção para o debate que se vai seguir de imediato na RTP Informação e mais logo no Prós e Contras, aqui na RTP1, sobre o estado das contas do país à luz do orçamento para 2012. A todos, muito boa noite.